Hã? Espera um pouco. Você disse Yang Me Big? Eu já ouvi falar sobre. Eu conheço sua história. Bem, no início, o universo foi criado. E quando ele foi criado, surgiu duas energias cósmicas, uma de luz e a outra de escuridão. Foi passando milhares e milhares de anos, e aquelas duas energias cósmicas evoluíram e se tornaram dois seres extremamente poderosos. A energia de luz adquiriu o nome de Azriel, e a energia de escuridão adquiriu o nome Cronos. Eles foram os primeiros celestiais criados no universo. Eles eram tão poderosos, mas tão poderosos, que para o universo continuar existindo, um deles tinha que ser eliminado. Por isso ambos viviam para batalhar um com o outro, pois só assim eles iriam decidir o destino do universo. Naquela época, o bem e o mal não existiam. Tudo o que existia era poder e nada além disso. Um dia, Azriel e Cronos tiveram uma batalha tão surreal, mas tão surreal, que eles acabaram rasgando o tecido do universo. E nisso eles criaram uma entidade cósmica tão poderosa que o único jeito do universo aguentar tamanho poder assim era retirando o poder de Azriel e de Cronos. O nome daquela criatura terrível era Dragon Boss. Azriel e Cronos não gostaram nem um pouco da perda dos seus poderes. Por isso, eles se juntaram pela primeira vez, não pelo certo, mas por poder. A batalha durou milhares de anos. Dentro desses anos todos, eles conseguiram recuperar pequenas partes de seus poderes, mas ainda não era nem perto do imenso poder de Dragon Boss. Dragon Boss, cansado das tentativas desses dois, jogou os dois para dois cantos diferentes do universo. O lançamento de Dragon Boss foi tão forte que destruiu completamente as leis da física e de todo o universo. Azriel foi jogado na direção de um buraco negro e continuou sendo jogado em um vácuo infinito. Caso ele não fizesse nada, ele continuaria daquele jeito que estava, para sempre. Agora Cronos foi uma situação completamente diferente. Ele ficou sendo arremessado por vários dias pelo universo, até que ele chega no planeta Terra, onde havia apenas os dinossauros. O impacto de Cronos na Terra foi tão grande que eliminou os dinossauros e quase chegou a destruir a Terra. Ao passar por isso, de tão fraco que ele estava, ele hibernou por milhares de anos até que conseguisse adquirir mais força para conseguir se levantar. O impacto de Cronos na Terra foi equivalente a uma bomba atômica, só que bem mais poderosa e com uma radiação extremamente alta. A radiação do impacto fez várias espécies evoluírem a uma forma monstruosa. Alguns humanos que viviam naquela época também se transformavam em monstros gigantescos. E foi assim que as anomalias foram criadas. Agora Azriel ficou sendo jogado por milhares e milhares de anos, até que um dia ele conseguiu adquirir força e usou seu poder para voltar até Dragon Boss. Azriel então começou sua jornada que levaria centenas de anos para chegar até Dragon Boss. Enquanto isso na Terra, Cronos finalmente acordou, porém ainda estava muito fraco para usar seus poderes. Então ele decidiu morar na Terra até que seus poderes voltassem. Cronos foi aprendendo aos poucos como a humanidade funcionava. Ele começou a gostar de viver no planeta Terra e viveu por bastante tempo. E é aí que você entra, né? Imagine um multiverso e depois faça a pergunta: o que existe além do multiverso? A resposta para isso é simples: mais multiversos. A quantidade é infinita. Depois do nosso multiverso existe uma quantidade infinita de outras realidades. Esse lugar que habita outros multiversos tem infinitos nomes diferentes para isso, mas para ficar mais fácil nós chamamos de evento Z. No evento Z, absolutamente tudo existe. Tudo que você puder imaginar existe. São como se fossem obras de artes feitos por cada criador do seu próprio multiverso. Cada criador cria o seu multiverso do seu próprio jeito. O nosso multiverso foi criado pelo Dominus Carmeson. É uma coisa muito louca e muito além da nossa compreensão. Cada multiverso tem a sua própria origem.
Existem multiversos que são criados por seres cósmicos e outros que surgem do acaso. Existem infinitas origens e infinitos começos. Como cada multiverso tem a sua própria lei da física para que seus seres vivos consigam existir, o evento Z não tem nenhuma lei. Por isso, infinitos seres de infinitos lugares diferentes vivem vagando de multiverso pós-multiverso, realidade pós-realidade. Mas bem, há muito tempo uns parasitas multiversais entraram em nosso multiverso com apenas um objetivo: causar o caos e a dor. Essa é a raiva carmesim. É para isso que ela existe, para causar o caos e a dor nas pessoas. Nos primórdios do multiverso, a raiva carmesim adquiriu uma forma física e ficou vagando de universo pós universo para causar o caos. Mas por que eles querem tanto causar o caos? Porque esses parasitas multiversais se alimentam da dor e do caos, Rafa. Esses malditos parasitas entram em um multiverso e se multiplicam em todos os universos, fazendo assim com que eles existam em todo o multiverso. No nosso multiverso existem duas celestiais que são consideradas as mais poderosas do multiverso. Existe a Rainha Parasita, que é a mãe das criaturas deste multiverso, e existe a Princesa Parasita, mais conhecida como Young-Big, a Princesa Parasita. Essa Princesa Parasita tinha como objetivo ir até esse universo para causar o caos em todos os planetas habitáveis. O primeiro planeta que ela tentou causar guerra e caos foi o planeta Terra. Porém, ela não conseguiu fazer o caos nesse planeta. Tudo isso por causa do Cronos, protetor do planeta. Eles dois tiveram uma batalha intensa. Quanto mais Cronos a atacava, mais forte ela ficava, porque ela se alimentava da raiva e da guerra. Cronos, percebendo isso, decidiu usar outro método. Ao invés de atacar ela, ele decidiu conversar com ela e mostrar que a paz é melhor do que a guerra. Ela começou a perceber que realmente a paz era muito melhor que a guerra. Então ela abandonou a sua missão e decidiu viver uma vida de paz junto com Cronos. Eles dois se casaram e tiveram 2 filhos. E aí vocês se casaram, tiveram filhos e blá 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 blá. Até chegar na linhagem dos caçadores de anomalias e chegar até mim. Você conhece bem a história. Foi o meu avô que contou. Seu avô é alguém sábio, mas ele não te contou tudo. Enquanto isso, Azrael, depois de muitos anos, consegue chegar até Dragon Boss. Eles têm uma batalha épica, mas Azrael não chega nem perto do poder imenso de Dragon Boss. Então Azrael tem uma ideia melhor. Ele tenta conversar com Dragon Boss e tenta descobrir o motivo dele estar fazendo isso. Dragon Boss diz que não tem propósito de vida. Então Azrael, manipulando ele, consegue fazer com que ele vire o seu escravo. E com isso, Azrael se torna o ser mais poderoso do universo. Enquanto isso, na Terra, Cronos, com o passar dos anos, se torna uma pessoa humilde e simples. Ele se casa e tem uma família com 2 filhos. Um garoto chamado Jack e uma garota chamada Nia. A essa altura, Cronos já está muito melhor e poderia sair da Terra a qualquer momento, mas ele decide ficar e proteger o planeta Terra de ameaças que poderiam causar destruição absoluta, se tornando assim o protetor do planeta. Enquanto isso, Azrael fica mais arrogante com o imenso poder que ele possuía, chegando a destruir planetas por motivos ridículos. Azrael decide procurar Cronos para fazê-lo sofrer por tudo que ele tinha feito ele passar. Azrael usa o poder de Dragon Balls para encontrar Cronos. Eles então chegam lá em menos de 2 dias. Azrael e Cronos se reencontram pela primeira vez após milhares de anos. Azrael possui o desejo imenso de lutar contra Cronos, mas Cronos, com humildade, decide não lutar e pede para eles irem embora. Azrael se enfurece e decide acabar com Cronos. Então eles começam uma batalha, e nesse momento começa a primeira batalha do bem contra o mal. Cronos derrota Azrael,
pois agora ele está com um poder bem maior em suas mãos. O poder de uma motivação verdadeira. Azrael se enfurece e manda Dragon Ball destruir a Terra. Dragon Ball se prepara para destruir a Terra, mas Kranos luta bravamente contra Dragon Ball. Kranos não consegue nem arranhar Dragon Ball, mas diferente de Azrael, Kranos não desiste e continua lutando. Dragon Ball se cansa da insolência de Kranos, então dá um soco em Kranos e lança ele para um outro canto do universo. O soco de Dragon Ball foi bem mais forte dessa vez. Com o pedido de Azrael, Dragon Ball se prepara e lança um laser que destrói a Terra. Esse foi o fim da Terra e de todos que existiam lá. Mas espere, ainda não é o fim, existe esperança. Kranos consegue fugir do golpe avassalador de Dragon Ball e usa todo o seu poder para proteger o planeta. Dragon Ball se enfurece de vez e usa um golpe muito mais forte que o primeiro. Mesmo assim, Kranos consegue defender a Terra com o poder de uma motivação verdadeira. Azrael, extremamente enfurecido com aquilo, com extrema arrogância, manda Dragon Ball destruir Kranos de vez. Dragon Ball não gosta nem um pouco do jeito que Azrael pede para ele. Dragon Ball, cansado de receber ordens, percebe que não foi feito para servir a um ser inferior. E a partir daquele momento, ele decide que nunca mais irá receber ordens de novo. Então ele dá um soco imenso em Azrael, que vai em direção à Terra. O soco é tão forte que chega a destruir a Terra, mas Kranos, usando seu poder, consegue impedir que a explosão destrua o planeta, e assim salva a humanidade e o planeta. Dragon Ball assiste aquilo e começa a sentir o que Kranos sente sobre o planeta. Então, ele começa a mudar a sua opinião. Mas é uma pena que ele mudou para pior. Dragon Ball começa a odiar os sentimentos que ele está tendo no momento. Então, para parar de sentir isso, ele decide destruir sua própria vida junto com o universo, para que esses sentimentos sumam de vez. Então, ele usa todo o seu poder para destruir ele e o universo em seguida. Kranos tenta conversar com Dragon Ball para fazê-lo parar com aquilo de vez, mas falar não adianta nada. Então Kranos, sem escolha, vê que o único jeito era se sacrificar para salvar o universo e o planeta Terra. Ele então usa todo o seu poder para criar um portão interdimensional que mandaria ele para o vazio, onde ele não poderia destruir nada. Ele consegue, mas no processo ele acaba gastando tudo que ele tinha para criar um portal tão imenso como aquele. E nisso, ele cai e morre como um herói, salvando tudo que existe. Descansa em paz, Kranos. Quando o meu marido morreu, eu fiquei arrasada. Eu não sabia para onde ir. Tudo o que eu mais queria era trazer ele de volta.